A noite se estende silenciosa, como um manto de veludo escuro cobrindo toda a paisagem da alma. Sob seu véu, os contornos do passado ganham formas difusas e misteriosas, projetando sombras longas nas paredes da memória. Cada passo dado nesse terreno escuro parece acompanhado de sussurros antigos, ecos de lembranças que preferiríamos esquecer. No entanto, é nesse cenário de penumbra que a verdadeira coragem se revela como uma chama tênue que insiste em não se apagar. Ao caminhar pela noite interna, somos como viajantes solitários numa floresta densa, onde as árvores se transformam em silhuetas ameaçadoras e o vento carrega segredos ancestrais. As sombras do passado que outrora pareciam monstros intransponíveis, agora dançam ao redor, testando nossa determinação. Elas sussurram dúvidas e medos, tentando nos convencer a recuar, a virar as costas e fugir para a falsa segurança da negação. Porém, é justamente ao encarar essas sombras que começamos a compreender sua verdadeira natureza. A escuridão, por mais impenetrável que pareça, não é absoluta. Há sempre rachaduras por onde a luz se insinua, tímida mas persistente. A coragem, nesses momentos, é como uma lanterna acesa nas mãos trêmulas de quem se recusa a se deixar vencer pelo medo. Cada vez que olhamos diretamente para uma lembrança dolorosa, uma culpa antiga ou um arrependimento profundo, a luz dessa lanterna se intensifica. O que antes era apenas sombra começa a revelar contornos, detalhes, significados ocultos. Descobrimos então que muitas vezes temíamos mais a sensação de incerteza do que a realidade dos fatos. O enfrentamento do passado é como explorar os corredores escuros de uma casa abandonada. No início, cada porta cerrada parece guardar horrores indescritíveis. O coração acelera, a respiração se torna pesada e a tentação de desistir é grande. Mas à medida que nos aproximamos, percebemos que os barulhos assustadores não passam do som do vento ou do ranger da madeira antiga. Abrir cada porta, mesmo que com mãos trêmulas, é um ato de coragem. E ao fazê-lo, a escuridão cede espaço à compreensão, permitindo que a luz da aceitação inunde os ambientes antes negligenciados. A noite interior é também um convite ao silêncio, à introspecção. Nesse espaço, aprendemos a escutar não apenas os gritos do passado, mas também os sussurros da esperança. A lua, suspensa no céu escuro, torna-se símbolo desse processo. Ela não brilha por si mesma, mas reflete a luz do sol, mesmo nos momentos em que tudo parece perdido. Da mesma forma, ao enfrentarmos nossos medos, nos tornamos capazes de refletir luz mesmo nas horas mais sombrias. Existe beleza na escuridão, pois é nela que as estrelas se mostram. Cada superação, cada pequeno avanço diante dos fantasmas do passado é como uma estrela acendendo no firmamento da alma. Em meio ao breu, somos surpreendidos por lampejos de autoconhecimento, de força e de resiliência. Entendemos que a noite, por mais longa que seja, não é eterna, e que a coragem, uma vez despertada, pode transformar até mesmo a mais profunda das trevas em um cenário de possibilidades. Crescer após enfrentar a sombra do passado é como testemunhar o nascer do sol após uma noite tempestuosa. O terreno antes árido e seco agora brilha com gotas de orvalho, renovado e fértil. Assim também somos nós. Ao enfrentarmos nossos medos, nossas dores, nos tornamos mais preparados para florescer. As cicatrizes se transformam em marcas de aprendizado e o peso do passado se converte em alicerce para o futuro. Nada disso acontece de uma vez. O ciclo da noite e do dia se repete, e cada jornada de enfrentamento traz consigo novos desafios, novas sombras. Mas pouco a pouco, aprendemos a reconhecer nossos próprios limites e a celebrar cada conquista. A coragem não é a ausência de medo, mas a disposição de seguir adiante apesar dele. É como um farol solitário na costa, guiando navios perdidos em meio à tempestade. Sabemos que as ondas do passado podem ser fortes, mas com a luz da coragem, podemos atravessar até os mares mais revoltos. Ao longo desse processo, aprendemos também a oferecer compaixão a nós mesmos. As sombras do passado não desaparecem completamente, mas, ao serem iluminadas pela compreensão, perdem seu poder de nos paralisar. Descobrimos que somos maiores do que nossos erros, que nossas fraquezas fazem parte da nossa humanidade e que a verdadeira força reside em aceitar quem somos, em toda a nossa complexidade. A noite, então, deixa de ser apenas um lugar de medo e passa a ser um santuário de transformação.
Cada sombra enfrentada se torna uma oportunidade de crescer, de amadurecer, de se reinventar. O passado, antes fonte de dor, se transforma em solo fértil, onde plantamos as sementes de um futuro mais luminoso. A coragem, cultivada a cada passo, floresce como uma árvore robusta, cujas raízes profundas nos sustentam mesmo diante das tempestades. E assim, ao atravessar a noite, descobrimos que a escuridão não é inimiga, mas uma parte essencial do nosso caminho. É nela que aprendemos a valorizar a luz, a reconhecer a beleza das pequenas vitórias, a celebrar a força que nasce do enfrentamento. O crescimento verdadeiro não acontece à luz constante do dia, mas no equilíbrio entre sombra e claridade, entre medo e coragem. Por fim, ao olhar para trás, percebemos que não somos mais os mesmos que iniciaram a jornada. A noite nos moldou, nos ensinou, nos fortaleceu, e ao amanhecer, somos capazes de caminhar com passos mais firmes, sabendo que, por mais que novas sombras surjam em nosso caminho, sempre haverá dentro de nós a coragem necessária para enfrentá-las. Pois a noite é longa e cheia de sombras, mas é também o berço onde nasce a luz da superação. Se este vídeo tocou seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que precisa de coragem para enfrentar a própria escuridão. Sua ação pode iluminar o caminho de outra pessoa.